Olá, pessoal! Eu sou a doutora Manuela e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é bem básico, mas muito importante, tá? Que são macronutrientes. Eu vou explicar o que são, tá? Como eles devem ser usados, quantidade de calorias, tudo certinho para vocês saberem. Então vamos lá. Eles são divididos em três. Primeiramente, proteínas. A segunda classe são as gorduras e terceiro, carboidratos. A gente vai falar sobre cada um deles agora, tá? Vamos começar pelas proteínas, gente. A proteína, ela tem várias funções no nosso corpo. Primeiramente, enzimática, várias enzimas são compostas de proteínas, hormônios também e anticorpos também. Lembrando que anticorpos, eles são feitos para nossa imunidade. Então, neste momento, é um momento muito importante da gente consumir a quantidade adequada de proteína. E uma outra função que todo mundo, a maioria já sabe, é de composição de massa magra. Não somente se você quer ganhar massa magra, porque tem gente, né, que tá fazendo academia e quer ganhar massa magra e as pessoas acham que proteína é só para esse tipo de pessoa. Não. Se você quer manter e não perder a sua massa magra, você também tem que ingerir uma quantidade suficiente de proteína no seu dia. Então ela é muito, muito, muito importante. Um outro fato que eu adoro falar é que as proteínas elas gastam mais calorias para ser digerida do que o carboidrato e a gordura. Então pensa, só de comer a proteína, o seu corpo já vai estar gastando mais caloria para digerir elas do que outras coisas. Então é muito importante e legal saber disso também. E por fim a gente vai falar dos tipos. Existem dois tipos, existem proteínas de alto valor biológico e proteínas de baixo valor biológico. Vou exemplificar os dois aqui e vocês vão entender. Proteínas de alto valor biológico são carnes, ovos, proteína isolada da soja, leites e derivados, as carnes tanto branca quanto vermelha, quanto peixes. E o que significa ter alto valor biológico? Significa que elas possuem todos os aminoácidos essenciais que a gente necessita ingerir na nossa dieta no dia, tá? A gente não produz esses aminoácidos, eles necessitam vir da dieta. E as proteínas de alto valor biológico, que eu já citei aqui, elas possuem todos esses aminoácidos essenciais, tá bom? Agora, proteínas de baixo valor biológico, elas não possuem todos esses aminoácidos. São geralmente das leguminosas, em alguns vegetais, que existem proteínas neles, mas não todas as proteínas necessárias para o nosso corpo, tá bom? Então é muito importante entender isso também. Geralmente, a gente tem que falar aqui também da quantidade de calorias. 1 grama de proteína são 4 calorias. Então grava bem porque eu vou falar do carboidrato e da gordura também. Então 1 grama de proteína, 4 calorias, ok? Então lembrando das várias funções da proteína, eu tenho um lema que proteína é nossa amiga. Então sempre que você vai iniciar uma dieta ou simplesmente de ter um estilo de vida saudável, aposte nas proteínas, tá bom? Elas dão saciedade, elas te deixam mais tempo sem fome, a sua insulina fica regulada ao longo do dia, então só tem benefícios na proteína, tá bom? Agora vamos para os carboidratos. O carboidrato ele tem uma única função, gente, que é energia. Ele só fornece energia para o nosso corpo, ele não tem nenhum outro tipo de função estrutural no nosso corpo. Então, muitas vezes as pessoas têm medo dos carboidratos, tá? E aí acabam reduzindo muito essa quantidade, quase não comendo carboidrato nenhum durante o dia. Isso não pode ser feito, tá, gente? Por quê? Você vai sentir cansaço, você vai sentir fraqueza, você vai sentir aqueles sintomas de fadiga, e isso não é bom. Então, o segredo aqui dos carboidratos é que existem dois tipos de carboidratos, que são os bons e os ruins, tá? Os carboidratos bons são carboidratos que têm baixo ou médio índice glicêmico, que geralmente são as frutas, legumes, saladas, vegetais em si. E os carboidratos ruins são os carboidratos de altíssimo índice glicêmico, que são o açúcar, a farinha branca, alguns tipos de batata, enfim, que tem um pouco mais de carboidrato e alto índice glicêmico. O arroz também se enquadra aqui, tá? Então é bem importante, depois a gente ainda vai fazer um papo sobre índice glicêmico para vocês saberem diferenciar os carboidratos. Mas lembre-se que não pode fazer uma dieta tão restrita em carboidratos, isso não é mantível. Você mantém por uma semana, 2, mas você não consegue manter por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano ou o resto da vida. Então prefiram sempre carboidratos bons, frutas, vegetais, legumes, saladas, do que carboidratos ruins. Esses, principalmente o açúcar e a farinha branca, a gente vai tentar excluir da nossa dieta. Lembrando que açúcar e farinha branca viciam. Eles são altamente viciantes, então um período de tempo vai demorar para você colocar, geralmente é em torno de 10 dias, tá, gente?
para você sair realmente desse vício. Mas depois que você sai desse vício, você entra no modo reverso. Às vezes, quando a gente come carboidrato, você acaba se sentindo até mal pelo pico de insulina, tá bom? E, para finalizar, 1 grama de carboidrato, 1 grama de carboidrato significa 4 calorias. É igual a proteína, tá? 1 grama de cada um igual a 4 calorias, tanto do carboidrato quanto da proteína. E vamos para o nosso último, que é a gordura, são os lipídios. Gente, os lipídios, eles também têm uma função muito importante no nosso corpo. As pessoas têm aquela mentalidade de que se a gente comer gordura, a gente vai estocar em forma de gordura. Ou aquele mito do colesterol, dos ovos, que a gente só podia comer 1 ovo por dia. Já digo aqui pra vocês, o colesterol da nossa alimentação não vai subir o colesterol sanguíneo, ok? Eles não são a mesma coisa, ele tem que ser metabolizado pelo fígado. Então já digo pra vocês, gravem aí. Colesterol aumenta no sangue devido ao consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, farinha de trigo branca e açúcar, ok? Então não tenham medo do colesterol do ovo, do colesterol ou das gorduras de animal, tá bom? As naturais. E existem também as funções da gordura no nosso corpo. Para vocês terem ideia, exemplificando, o nosso cérebro ele é composto de muita gordura. As bainhas de mielina que envolvem os nossos neurônios, elas são feitas de gordura. Então muitas vezes as pessoas que têm medo da gordura acabam restringindo, tá, na dieta e acabam sentindo dores de cabeça, acabam sentindo também cansaço, aqueles sintomas de fadiga. Isso é muito ruim para a saúde como um todo para elas e acabam não emagrecendo do mesmo jeito, tá bom? E nós temos também que diferenciar gorduras boas de gorduras ruins, ok? Gorduras ruins, quais são? Gordura trans, presente na margarina. Outro tipo de gordura ruim é aqueles óleos vegetais, óleo de milho, óleo de soja, de girassol. Eles são altamente cheios de ômega 6, que são estruturas inflamatórias para o seu corpo. Então evitem esse tipo de óleo, tá? Quais são as gorduras boas? São gorduras de origem animal, é a manteiga, né, que vem do leite, é o óleo de coco, o azeite de oliva, o abacate, a gordura dos ovos, tudo que é de origem animal ou vegetal são ótimas. Você pode consumir sem problema nenhum, tá bom? Agora, só toma cuidado que também não vai fazer uma picanha e deixar aquele talo de gordura. E eu vou dizer o porquê pra vocês. 1 grama de gordura equivale a 9 calorias. Lembra que eu falei do carboidrato e proteína? 1 grama, 4 calorias? Pois é, a gordura é o dobro, mais do que o dobro. É 1 grama, 9 calorias. Então toma cuidado com a quantidade. Não que ela seja ruim. Claro, não tô falando das gorduras ruins que eu já falei que são ruins mesmo pra tua saúde. Mas as gorduras boas, tomem cuidado só com a quantidade pelo nível calórico que elas têm. Elas têm mais calorias do que a proteína e o carboidrato, tá bom? Mas elas ajudam muito na nossa alimentação. O nosso corpo necessita de proteínas e gorduras para estrutura, principalmente cerebral, as gorduras, e muscular, a proteína. Já os carboidratos não, são só a fonte primária de energia, então sempre escolher os carboidratos bons, nunca os carboidratos ruins, que são principalmente os refinados, tá? E agora eu vou dar uma dica aqui pra vocês, bem fácil, tá? Que não é tão fácil, na verdade, que é sempre consumir ou a mesma quantidade ou mais proteína do que carboidratos no seu dia, tá? Então, se você conseguir, dê sempre preferência para as proteínas. E sempre que você ingerir um carboidrato, tenta misturar com algum tipo de proteína. Vamos supor, eu gosto de tapioca. Tapioca não é um alimento tão bom, ele tem um índice glicêmico alto. Então, se você fizer uma crepioca, que é colocar 1 colher de tapioca junto com 2 ovos, você acaba misturando o carboidrato com a proteína e vai baixar o índice glicêmico desse carboidrato. Então, ele fica mais saudável, tá? Você acaba já ingerindo mais proteína junto, isso é ótimo. Ou, por exemplo, quero comer uma banana ou uma fruta, junta lá com um iogurte desnatado natural, que também tem proteína, então você acaba ali balanceando o açúcar da fruta mesmo com a proteína do iogurte desnatado, tá? Então é bem importante fazer esses balanceamentos na sua dieta, sempre consuma bastante proteína, tá? Lembrando que ela tem uma função de ativar o teu metabolismo também. Gorduras, só gorduras boas, excluam aquelas gorduras ruins. E carboidratos, sempre carboidratos bons, de baixo e médio índice glicêmico. Assim você vai fazer uma dieta gostosa, uma dieta onde você não vai fazer um sacrifício, você vai conseguir perder peso e de maneira saudável e sustentável.